Oi, gente, então, dando continuidade aqui àquele capítulo de segunda lei de Mendel, eu dividi o capítulo em 3. Isso. A gente falou na última aula a respeito da parte inicial, parte geral de lei de Mendel e polialelia, que são aqueles genes que vão sair da proporção de Mendel. Essa agora a gente fala de grupos sanguíneos, que também é uma expressão de polialelia. E na próxima semana a gente termina esse capítulo de segunda lei de Mendel, aí falando de outros genes diferentes da lei de Mendel, a gente fala de conformação cis e trans dos genes e tudo mais. Para depois, então, a gente partir para a pleiotropia. E aí a gente, eu acho que faz mais umas 2 semanas ou 3 semanas de sistema sanguíneo. E aí eu dou um resumão, uma revisão, e vamos ver aí em que pé vai estar essa quarentena. Então, a gente começa agora grupos sanguíneos. Então, gente, nessa aula são 10 slides. É uma aula bastante importante, mas ela é sucinta. Desses 10 slides, 3 vocês precisam comer com farofa, saber de cor e salteado. De tanto fazer questão, decorar, forma melhor de estudar para vocês. Então, o que eu preciso que vocês saibam? O slide, se eu não me engano, o slide 4, e eu vou apontar quando chegar lá, o slide que vai falar sobre eritroblastose fetal. E o slide que fala sobre fator RH. Esses vocês precisam ter na cabeça. Vocês precisam saber todos os fenótipos, todos os genótipos, o que é aglutinina, o que é aglutinogênio, o que são antígenos, onde está cada coisa, e isso a gente vai explicar. Alguns slides de texto eu coloquei, eu vou até ler com vocês e vou fazer alguns apontamentos. Esses slides, eles são já o que vocês copiariam no quadro, tá? E aí eu tô passando para ser mais uma síntese para estudo. Então vamos lá, as hemácias ou glóbulos vermelhos do sangue podem ter ou não em suas membranas 2 tipos de antígenos, A e B. E que diferentes indivíduos podem apresentar um dentre os 4 tipos de hemácia. Bom, o que quer dizer isso aí, esse primeiro parágrafo? Você tem uma hemácia A. Se você tem a hemácia A, ela apresenta antígeno A, também chamado de aglutinogênio. Se o cara tem hemácia B, o antígeno é B. Se o cara é AB, ele apresenta tanto antígeno A quanto antígeno B. Se o cara é O, ele não apresenta antígenos. O que vocês têm que parar para pensar? Os antígenos, na questão, pode vir antígenos ou aglutinogênio. Vai dar no mesmo. Esses antígenos e as aglutininas são proteínas que vão estar ou não na parede da hemácia. Esses anticorpos, as aglutininas, elas são anticorpos. Esses anticorpos vão estar sempre no plasma sanguíneo. Então, tanto o aglutinogênio quanto a aglutinina são proteínas. O aglutinogênio, ele está presente na superfície da hemácia. E as aglutininas, que são os anticorpos, estarão no plasma, tá? Isso eles podem fazer questãozinha trocando aí, que um está na hemácia e o outro está no plasma. Mas é só lembrar que o anticorpo precisa estar no plasma para ele poder se movimentar e chegar ao maior número de células e fazer a verificação se está tudo tranquilo no organismo. Beleza? Então, antígenos ou também aglutinogênios, eles estão na superfície da hemácia. As aglutininas, elas vão estar no plasma, fazem a função de anticorpos. Tanto os antígenos quanto as aglutininas são sempre proteínas, base proteica. Continuando. No plasma desses indivíduos podem existir ou não 2 tipos de anticorpos, anti-A e anti-B. Prometo a vocês que já vai ficar tranquilo. O indivíduo de sangue tipo A não produz anticorpos anti-A, mas é capaz de produzir anticorpos anti-B, uma vez que o antígeno B ele é estranho.
Meu sangue é A. Se eu tenho sangue A, eu não vou produzir anti-A, porque senão eu mesmo vou estar destruindo a minha célula. Então, se eu tenho sangue A, eu produzo anti-B. Por quê? Se eu receber, eu só tenho dois tipos, eu tenho anti-A ou anti-B. Se eu receber o anti-B, eu vou querer começar a destruir geral. Para o B é a mesma coisa. Os indivíduos do sangue do tipo B não produzem anti-B, mas vai produzir anti-A, porque o antígeno A é estranho. Vocês lembram que o antígeno ou aglutinogênio ele está na membrana da hemácia, beleza? Então, se você é B e você produz anti-B, o teu plasma vai estar cheio de anti-B. Quando ele achar essa hemácia aqui com B, ela vai fazer o quê? Destruir. Então, não pode, é sempre o contrário. Agora, quando o indivíduo ele é AB, se o cara ele é AB, ele não vai produzir anti-nada. Porque se ele produzir um anti-A ou anti-B, ele vai se atacar. Então, ele não pode produzir porcaria nenhuma. Porque ele tem lá na membrana dele exposto, mostrando o anti-A e o anti-B. Se o indivíduo ele é O, ele então vai produzir anticorpos contra, né, o anti-A e o anti-B. Por quê? Porque na membrana da galera que é O, não tem nada. Então, na membrana da galera que é O, você não tem nada. E aí, o teu plasma vai ter que identificar os anticorpos que estão no seu plasma, as aglutininas, elas vão ter que identificar. O que é estranho? Anti-B ou anti-A, porque eu não tenho nada na membrana da minha hemácia. Beleza? Vai ficar mais tranquilo, relaxa. Galera, eu vou explicar o que está escrito aí, que é porque poderia ser uma dúvida de algum aluno. Tipo assim, Jamile, o antígeno é um antígeno para quem? Aí eu vou ter uma explicação, que eu tô até achando essa explicação confusa. O antígeno, ele é um corpo estranho para um determinado organismo. Então, tudo que é estranho ao seu corpo, ele vai ser um antígeno. Então, bora ler. O que aparece na superfície das hemácias de um indivíduo só é antígeno para um outro indivíduo cujo organismo desconhece tal molécula. Então, se eu tenho a minha hemáciazinha lá e ela expõe... Eu sou A. Então, eu estou expondo o quê? Eu estou expondo a minha proteína A. Então, estou lá. Estou mostrando que eu sou A. Beleza. Aí, eu faço uma transfusão de sangue. Aí eu acho uma hemácia, eu vejo uma hemácia que é B. O que teu plasma vai achar? Que a tua hemácia que está expondo A, ela é um antígeno ou é o B? O B que é o diferente no teu corpo. Então, os teus anticorpos vão atacar aquela galera que é B e que entrou ali numa transfusão de sangue mal feita, mal realizada. Beleza? Então, é dizer que em alguns casos o indivíduo fenotipicamente ou fenotipicamente incompatível é capaz de reagir imunologicamente a outro tipo de sangue e por isso não deve recebê-lo em seu organismo. Por isso que quando a gente chegar na parte de transfusão de sangue, a gente vai fazer lá alguns apontamentos, porque sempre cai isso aí em vestibular. Espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. Qualquer coisa, me manda um WhatsApp lá. Tá aqui, galera. Do top 10, esse aqui é o mais importante. O que vocês precisam saber? Eu botei aí uma figura para vocês. O tipo sanguíneo ele é AB, AB ou O. Primeira coisa. Acabei também de lembrar outra coisa. Mas, enfim, vamos aqui. O tipo sanguíneo ele é AB, AB ou O. Você tem o tipo de hemácia. Tá vendo que o A, ele tá expondo o aglutinogênio ou o antígeno, o aglutinogênio A, porque ele é A. A galera que é B vai expor o antígeno ou aglutinogênio B. A galera que é B vai expor tanto A quanto B. E a galera que é O não vai expor nada, porque não tem nada. Se a gente fala de plasma, a gente está pensando na aglutinina, a gente está pensando em anticorpos. Então, se a pessoa ela é A, ela vai lutar contra quem numa transfusão? Contra o B. Então, é um anti-B. Se o cara é B, ele vai lutar contra quem? Contra um anti-A.
Se o cara é AB, ele não pode ter aglutinina, anticorpos, nem anti-A, nem anti-B, porque senão ele vai destruir a célula dele. E se o cara ele é O, ele vai se preocupar em se defender anti-A e anti-B. Beleza? Esse é o mais complicado. Uma coisa que eu esqueci, eu tô vendo aqui agora, eu tô explicando, tô vendo, que eu esqueci de colocar os genótipos. E é importantíssimo. Então, eu vou colocar já, mas vou continuar a explicar aqui, para não perder o fio da meada. Então, se o cara, ele é A, e aí eu vou escrevendo aqui, senão eu me perco. Se o cara, ele é A, quais são os genótipos possíveis para um cara que é A? Bom, eu que sou A, eu posso ser Izão A, ou eu posso ser Izão A, Izinho. Isso aí vai depender dos meus genitores. Se o cara ele é B, qual é o genótipo dele? Ele pode ser Izão B, Izão B, Izão B, Izinho. Se o cara ele é AB, ele pode ser somente Izão A, Izão B. Se o cara ele é O, ele só pode ser Izinho, Izinho, recessivo. A gente fala, quando trabalha com sistema sanguíneo, que aqui você tem uma polialelia. Por quê? Porque você trabalha com 3 genes, Izão A, Izão B e Izinho. E no caso do tipo sanguíneo AB, você tem uma codominância, porque você tem o Izão A e o Izão B atuando de forma semelhante. Não tem um não domina sobre o outro, eles atuam de forma semelhante. Então, atenção nisso aí, porque eles podem questionar isso em prova, tá? Outra coisa que eu ia falar, é que eu tenho que lembrar que eu vou colocar o quadro dos genótipos ali, porque aí fica um slide completo e vocês conseguem dormir olhando para esse negócio. Vocês precisam saber disso tudo. Bem, gente, em relação à transfusão de sangue, a gente primeiro pensa em relação ao sistema BO para depois trabalhar com o sistema RH. Então, por exemplo, aqui eu botei um quadrinho para vocês ali. Quem é o receptor universal? É o AB. Quem é o doador universal? É o O. E depois a gente vai relacionar isso ao fator RH, que também influencia. O que eu preciso que vocês saibam? Primeira coisa, vamos ler ali. A pessoa portadora de sangue O não tem aglutinogênio. A gente já viu isso. A hemácia é dessa forma. Então tá, ela é lisa. Então ela não tem aglutinogênio. Tá bom. Por isso dizemos que o grupo é o doador universal. Então o O, por não ter nenhuma hemácia ao seu redor, ele vai ser o doador universal. Vamos supor, eu preciso de uma doação, né? Aí não tem A negativo no banco. O que eles vão fazer? Primeira coisa, ainda mais se for uma emergência e tal, doador universal. Eles vão pegar sangue O. E esse sangue O, ele não vai me fazer mal. Por que ele não vai me fazer mal? Ao redor da hemácia dele, você não tem nenhum tipo de aglutinogênio, tá? Pegou isso? Então tá tranquilo. De modo semelhante, as pessoas do grupo AB, por não terem aglutinina, serão os receptores universais. Então, um cara que ele é AB, ele só doa para B, mas ele pode receber de todo mundo, dá para ver aí na setinha. Ele recebe de A, de B e de O. Sacaram? Ele recebe de todo mundo, mas ele só doa para ele mesmo. Porque nas células dele, você tem aglutinogênio A e B. Então, se ele recebe de uma pessoa A, por exemplo, quais são os anticorpos da pessoa A, da aglutinina? Vai ser o quê? Anti-B. Então, ele destrói as células do AB. Se é um doador B que está doando para uma pessoa AB, o que vai acontecer? Esse B, ele produz anti-A.
então ele também vai conseguir destruir as hemácias. Por isso que a gente sempre fala que o doador universal é o O, justamente pelo fato dele não ter aglutinogênio. Então, é como se o teu corpo não reconhecesse, porque ele não está expondo nenhuma membrana para o lado de fora. E quem é o receptor universal é justamente o AB, porque você não tem anticorpos contra nada, você não tem aglutinina. Então, todo mundo pode doar para ele. Agora eu botei ali, um aluno poderia perguntar se os indivíduos do grupo O produzem anticorpos anti-A e anti-B. Ao doar sangue para um paciente AB, não é de se esperar que a transfusão fizesse mal ao receptor? Primeiro, quando você faz uma doação quando você recebe, na verdade, um sangue, porque você teve alguma coisa, tipo um acidente de carro, e aí você precisa receber sangue para ontem, está perdendo muito sangue. Claro que ninguém vai parar para ver a tua tipagem sanguínea, né? Por isso que eu ando com a minha carteirinha de tipagem sanguínea. É só você fazer esse exame em qualquer laboratório, você faz o exame lá para saber qual é a tua tipagem sanguínea. Então, eu sei que eu sou A negativo. E eu sempre ando com isso na minha carteira. Um dia que eu passe mal, precise de alguma coisa, a pessoa, a primeira coisa que faz, né, abre a carteira para ver o que é. Quem é a pessoa e tudo mais, vai ter lá o meu cartãozinho. Beleza, mas vamos dizer que a pessoa não tenha. A pessoa está passando por um risco, está perdendo sangue pra caramba. O que vai acontecer? Você vai pegar o doador universal e vai fazer a transfusão de sangue. Até se descobrir, que é muito rápido, até se descobrir realmente o tipo sanguíneo da pessoa. E aí, então, você conseguir fazer essa troca, né? Realmente dar o que a pessoa, o que é igual, o sangue que é igual ao da pessoa. Mas voltamos aqui na questão. Quando você está recebendo, o doador universal é o O. Ele tem o que na membrana da hemácia dele? Nada. Não tem aglutinogênio nenhum. Por isso que ele é o doador universal. Só que ele vai produzir aglutinina, que são os anticorpos, anti-A e anti-B. Né? Então, na verdade, faria mal para os três, né? Para o A, para o B e para o AB. Só que, para que ele comece a produzir esses anticorpos, na verdade, para que esses anticorpos comecem a ter algum efeito nocivo para o corpo, você tem que ter células de memória nesse sangue. E é o que está explicado aí. Esse sangue O, ele só começa a fazer mal se ele tiver célula de memória recente. Se ele tiver entrado em contato, aquele sangue tiver entrado em contato com outro tipo sanguíneo. Que aí ele vai produzir o anti-A e o anti-B, entendeu? E para isso, quando você doa, eles fazem exame. Então, é assim que funciona, beleza? Não esquecer disso. Primeira coisa que a gente precisa saber é justamente em relação ao O, é o doador universal, uma vez que a membrana da hemácia dele não expõe nenhum tipo de proteína, nenhum aglutinogênio, e o AB, ele recebe de todo mundo justamente porque não tem nenhuma aglutinina, nenhum anticorpo, nem contra anti-A, nem anti-B. Foi? Isso aqui você tem como fazer numa prática bem facinha de laboratório. Ano passado a gente até quis fazer isso, né, uma prática na Feira de Ciências, mas a gente não conseguiu achar os reagentes. Então não rolou. Mas é bem fácil. Esquece esses coelhinhos aqui do lado, tá? Esquece eles aí. Vamos ler o que eu coloquei aqui. Anticorpos específicos são capazes de se ligar e aglutinar apenas as hemácias que apresentam correspondente antígeno em sua superfície. A figura a seguir mostra as possíveis reações de hemoaglutinação in vitro, né? Porque você faz em lâmina de laboratório, aquela lâmina de vidro, para determinar o grupo sanguíneo a partir de gotas de sangue. Como que é feito isso, né? Você pega uma placa uma lâmina de vidro, e aí você geralmente bota 2 gotas, não bota 4 como tá aqui não, né? Geralmente você bota 2 gotas. Beleza. 2 gotinhas de sangue, uma do lado da outra. Primeiro você vem com soro anti-A. Como diz ali em cima no texto,
Se ele é anti-A, ele vai destruir quem? Vai destruir o A. Então, ele destrói as hemácias que estão com o A ali exposto. Então, quem é sangue A, o sangue vai aglutinar, e quem é sangue AB, o sangue também vai aglutinar. Se é o nome, quando vocês veem essas coisinhas, uma mais juntinha da outra, né? O nome é aglutinar, né? Que você fala aglutinação, a união. Se você bota lá a gotinha de novo, pá, pá. Aí você vai botar anti-B. Isso quer dizer que vai destruir o B. Então, se vai destruir o B, se as hemácias tiverem lá um Bzinho exposto, vai aglutinar. Por isso que está aglutinando no sangue de tipo B e no sangue de tipo AB. Se você coloca lá duas gotinhas de sangue, pá, pá, e você coloca os dois soros, né? Pinga um e pinga o outro. Aí pinguei o anti-A, aglutinou, destruiu porque tinha hemácia lá com Azinho pedindo para ser destruído. E se eu coloco no outro o soro anti-B, o que acontece? Ela também aglutina. Isso quer dizer que a pessoa pode ser do tipo sanguíneo A, B ou AB. Se você colocou lá duas gotinhas de sangue, botou o tipo sanguíneo, o soro anti-A e o soro anti-B e nada deu certo, o que acontece? Essa pessoa é de sangue O. Então, o O é o mais fácil, é o mais tranquilo de ver porque não dá nenhuma dúvida, né? Se a pessoa for AB, você ainda pode ter uma duvidazinha, mas que pode ser facilmente sanada, uma vez que vai aglutinar para todo mundo. Você bota, por exemplo, se a pessoa ela é AB, você vai aglutinar tanto no A quanto no B. E é isso aí que vai te garantir que a pessoa é AB. Então, se eu coloco duas gotas anti-A, aglutinou os dois, a pessoa é A ou AB. Aí, se você coloca o anti-B, é para destruir o quê? Quem é B. Quem tem lá o aglutinogênio B. Então, vai aglutinar, vai juntar B e AB. Então, a pessoa pode ser B. Quando você coloca o anti-A e depois o anti-B e aglutina as duas gotas de sangue, você tem certeza que a pessoa é AB. Quando a gente faz isso em feira de ciências ou prática laboratorial, você faz 3 vezes de uma vez só, que aí fica mais fácil. Você faz 3 gotas de sangue, né? E aí você pinga anti-A e pinga anti-B. Aí você usa essa gotinha que você não botou nada como controle, né? Porque você precisa de um controle para ver. E aí você já se liga. Por exemplo, aglutinou os dois, a pessoa é AB. Aglutinou A, a pessoa é A. Aglutinou B, a pessoa é B. Não aglutinou nenhum dos três, a pessoa é O. Aí você consegue identificar com mais facilidade. Esse aqui é um exercíciozinho de boaço. O pai e a mãe de um par de gêmeos dizigóticos têm o tipo sanguíneo AB. Como eu falei para vocês, tipo sanguíneo AB só pode ser genótipo Izão A e Izão B. Então, se a mãe, vamos dizer que o pai é essa parte aqui. Então, o pai vai ter um gameta Izão A e um gameta Izão B. E a mãe é essa parte aqui. Então, a mãe vai ter um Izão A e um Izão B. Na hora que você faz o cruzamento, Izão A, esse filho seria A. Izão A, Izão B, seria filho AB. Izão A, Izão B, filho AB. Izão B, filho B. Pergunta da questão. Qual a probabilidade de ambos os gêmeos terem tipo sanguíneo AB? Primeira coisa, vocês já fizeram cruzamento, vocês já vão conseguir saber. Eu tenho, para o cara ser AB, ele tem o quê? 2 em 4, certo? Porque são 4 quadradinhos e 2 deles me dão a possibilidade de ser Izão A e Izão B.
Então, eu tenho 2 em 4, que vai ser o quê? 1/2. Botei lá, esse primeiro 1/2 aí. Por que que eu multipliquei? Porque a questão diz ambos. E ambos, traduzindo do português para matemática, quer dizer e. Então, é um gêmeo e outro gêmeo. Então, por isso que multiplica. E aí, você tem a mesma condição de 1/2. 1/2 vezes 1/2, 1/4, 25%. Beleza? Tranquila. Essas questões são bem de boas, uma vez que vocês já sabem primeira lei de Mendel e já estão cansados de saber da segunda. Gente, em relação ao fator RH, foi o que eu falei para vocês. Ele é até mais tranquilo. A gente precisa ter só algumas ideiazinhas aqui. O fator RH, ou você é positivo ou você é negativo. Então, a primeira hemácia, você vê lá, ela é RH negativa, não tem nada ao redor dela. E com o fator RH, ela tem as proteínas expostas. Então, tá lá. Fator sanguíneo RH positivo apresenta o antígeno RH. Então, a gente viu que antígeno é a mesma coisa que aglutinogênio. Então, na hemácia, por exemplo, eu não sou, né? Eu sou A negativo. Mas se eu fosse A positivo, eu teria na minha hemácia a exposição do A e teria a exposição do RH. Então, eu sou A positivo. Como eu sou A negativo, a minha hemácia, ela só tem a proteína que representa o A. Mas ela não tem proteína nenhuma que representa o fator RH. Porque eu sou negativa. Fator RH é antígeno negativo. É isso que precisa saber. É isso. Se você é RH positivo, você tem um antígeno exposto na sua hemácia, dizendo, oi, eu sou positivo. Se você não tem nada, quer dizer o quê? Que você não apresenta antígeno nenhum, você é negativo. Outra coisa importante, que aqui eu já até coloquei, é em relação ao genótipo. O genótipo negativo é recessivo. Pode ser desinho, ou em alguns casos as pessoas usam Rzinho. E no genótipo positivo, você tem desão ou desão. Isso vai ser muito importante para a hora de exercício. Eu não sei se eu passei aqui, não, eu vou falar e vocês vão acompanhar. Então, vocês precisam saber isso que eu acabei de falar. RH positivo tem antígenos expostos na membrana da hemácia. RH negativo não tem antígeno. Genótipo, se é negativo, desinho. Se é positivo, é desão ou desão. Outra coisa que eu ia falar para vocês, né? Em relação à eritroblastose fetal, que sempre é questãozinha de prova, mas eu vou deixar para o próximo slide. Aqui, eu vou só falar um exercício e vocês na hora já vão escrever. Por exemplo, um cruzamento. Se eu tenho um pai, e a questão diz, o pai ele é AB positivo, heterozigoto. Se o cara é AB, ele só pode ser o quê? Isão A, isão B. Se ele é positivo, ele só pode ser o quê? Desão ou desão. Só que a questão te diz que ele é heterozigoto. Portanto, o genótipo desse pai é isão A, isão B, desinho. A mãe, a questão diz que ela é O negativa. Se ela é O, ela é izinho. Se ela é negativa, ela é Rzinho. Se eu quero fazer o cruzamento desses dois, o que eu faço? Eu vou fazer igualzinho a primeira lei de Mendel. Vamos lá. Se o pai ele é isão A, isão B, eu vou colocar em cima. Isão A, isão B. Se a mãe é izinho, eu vou colocar aqui. Izinho e vou fazer o cruzamento. Então, desse cruzamento, eu vou ter o quê? Se o pai é isão A, isão B e a mãe é izinho, eu vou ter um isão A, izinho, vou ter um isão A, izinho. E do outro lado, eu vou ter um isão B, izinho, e vou ter um isão B, izinho. Isso quer dizer que eu tenho 50% de chance de ser sangue A e 50% de chance de ser sangue B. Em relação
ao fator RH, a gente vai fazer a mesma coisa. Se a questão diz que a mãe é positivo heterozigoto, ela só pode ser ou, né? Eu tava fazendo a questão com R aqui, então é D, né, que eu tava falando. Então, ela só pode ser Dzão, Dzinho. Dzão, Dzinho. E o pai é Dzão, Dzinho. E a mãe, ela é negativa. Se ela é negativa, ela é recessiva, Dzinho, Dzinho. Então, essa criança vai ser Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho. Ou Dzinho, 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 Dzinho. Então, o que acontece? Essa criança, ela vai ter 50% de chance de ser recessiva e 50% de chances de ser heterozigota positiva, né? E 50% de ser fator RH negativo. Então, vocês juntam esses dois, é só mesmo para se ligar como é que faz o cruzamento, tem que fazer o cruzamento separado, sistema sanguíneo e fator RH, e aí depois a questão vai dizer, por exemplo, eu quero saber qual é a probabilidade da criança ser sangue A negativo. Bom, nessa questão aqui, a probabilidade dela ser sangue A é de 2 em 4, né, ou 1/2, e de ser negativa, ela é o quê? 2 também. Eu falei negativo, né? Negativo. 2 também em 4, e vai ser 1/2 também. Então, ela tem 50% de chance de ser negativa e 50% de chance de ser sangue A. Então, é bem tranquilo, é bem nesse nível aí as questões, não tem como ficar muito mais difícil. Bem, gente, outra coisa importante para vocês saberem, para vestibular e questão, sempre cai eritroblastose fetal. Eritroblastose fetal é uma doença hemolítica que, caso venha a acontecer, ela pode causar no feto deficiência mental, aumento de fígado e baço, surdez, paralisia cerebral também. Então, sempre que uma mãe, olha na primeira figura, uma mãe RH negativo, ela não tem nenhum antígeno, nenhum aglutinogênio exposto na sua hemácia, então ela não tem fator anti-RH, tá ali de boa. Se a criança, na primeira gestação dela, se a criança for RH positivo e o sangue da criança entrar em contato com o sangue da mãe, a mãe começa a produzir anti-RH, porque entrou em contato com o sangue dela um sangue esquisito, que tem um fator de RH que ela não tem. Então, ela começa a querer destruir aquilo. Então, ela cria uma memória imunológica. Beleza, teve o parto, tranquilo. Se ela quiser ter filho novamente, geralmente a pessoa, né, já faz aí o exame no feto, na criança, né, para saber qual é o fator RH dela, né? Isso é principal para mulheres RH negativo, né, que tem a sua gestação, e aí você tem que saber, porque numa segunda gestação, como a mulher negativa, RH negativo, já entrou em contato com um RH positivo, ela começa a produzir anticorpos anti-RH. Se na segunda gestação o feto também for positivo, ela então vai começar, o sangue dela então vai começar a querer destruir as hemácias do feto. E aí pode acontecer tudo que eu falei lá no início, né? Os principais sintomas, os principais problemas gerados seria surdez, deficiência mental, paralisia cerebral, fígado e baço aumentado, dentre outros, mas essas geralmente são as que caem, né? São as consequências que caem para vocês em prova. Então, por exemplo, eu sou A negativo, certo? Se eu quisesse engravidar, aí vamos supor, engravidei, rolou tudo tranquilo, beleza. Tive filho. Eu quero engravidar de novo porque é maravilhoso. Aí, beleza.
engravido de novo. Se eu for engravidar de novo, é claro que eu vou ter feito o pré-natal, já vou saber o tipo sanguíneo e o fator RH do meu primeiro filho. Sabendo que meu primeiro filho é positivo, o que você faz? Geralmente é ministrado, é o que eles chamam de vacina, mas é um antissoro, justamente para evitar que as células maternas destruam, né, os anticorpos maternos destruam as células do feto, ocasionando algum tipo de problema. Então, é isso que acontece. Questão de vestibular, que é uma pegadinha. Eles sempre falam assim, a mãe é negativa e o feto é positivo. Na primeira gestação, existe a possibilidade de acontecer eritroblastose fetal? Existe a possibilidade. Então, vocês têm que ficar atento ao que a questão vai pedir para vocês. Geralmente, o que você pensa? Bom, a eritroblastose fetal ela vai ser um problema lá para a segunda gestação. Porque se eu sou RH negativo e, porventura, eu entro em contato com o sangue do feto, que é RH positivo, eu começo a produzir anti-RH. Feto nasceu, estou linda e plena, engravido de novo. Eu já vou ter feito a tipagem sanguínea, já vou saber qual é o tipo sanguíneo e qual o fator RH. Aí, sabendo ou não sabendo, geralmente acontece de a mãe sendo negativa, ela já tomar aquela vacina, né, aquele antissoro, para evitar de, numa segunda gestação, os seus anticorpos anti-RH acabar destruindo as células do feto, uma vez que esse feto pode vir novamente RH positivo. Em relação à questão de prova, é que o sangue da mãe, ele pode entrar em contato com um fator RH positivo não só através da gestação, mas através também de transfusão de sangue. Então, se aquela mãe já recebeu, aquela mulher, na verdade, já recebeu uma transfusão de sangue, e aí sim ela entrou em contato também com um fator RH positivo, ali ela já começou a produzir um anti-RH. Sacaram? É meio complicadinho, escuta isso umas 3 vezes, enquanto eu vou falando, vai desenhando aí que vocês conseguem pegar. Uma vez que entendeu, é show de bola. É só lembrar que se a pessoa é RH negativo, ela não tem aglutinogênio, ela não tem anti-RH. Ela só vai produzir anti-RH se ela entrar em contato com alguém RH positivo, tá? E aí vocês conseguem construir o pensamento de vocês. Galera, sistema MN não cai muito em prova. Como a gente já falou na última aula, ele é um exemplo de codominância. Você tem o fenótipo, que é tipo M. MN são proteínas que também ficam expostas na hemácia. Só que ninguém estuda muito elas em relação ao ensino médio, porque elas não causam rejeição em momento de transfusão. Então, além da gente esperar que ao sair do ensino médio vocês saibam correlacionar os tipos sanguíneos, os genótipos esperados, quem é doador universal, o receptor universal, casos de eritroblastose, porque isso cai em prova, né? Mas depois vocês vão esquecer. O sistema MN são só mesmo proteínas que são produzidas pela hemácia, que é o que vocês precisam saber, e em prova geralmente só cai dizendo que é um exemplo de codominância, porque você tem um tipo M, o genótipo é M, você tem um tipo N, o genótipo é N, e você tem um tipo MN, que aí o genótipo vai ser MN, vão sempre estar atuando junto, não exercendo nenhuma dominância um sobre o outro. Então, a gente acaba aqui. Acho que ficou sucinta, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, me manda uma mensagem no WhatsApp, melhor do que lá naquele e-mail do colégio. Então, me manda aí, a gente tenta dar uma aliviada. E em relação aos exercícios também, façam a mesma coisa. Qualquer tipo de dúvida, me manda mensagem no WhatsApp, que é mais fácil de responder e mais rápido também, tá bom? Beijoca!